Olá, tudo bem, turminha? Como é que estão os corações? Preparados para mais uma emoção do benefício emergencial? Meu nome é Maria Goretti Lupato, eu sou atuante na área trabalhista desde 1992, gestora de recursos humanos, técnica em contabilidade, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tenho parcerias ativas com o Sescom MS, com o CRC MS, com a empresa Z Contabilidade e principalmente com a empresa MG Lupato, que nós vamos chamar de Lupato Treinamentos. Já está com uma página aí preparada para vocês, um site com treinamentos disponíveis online, presencial, vamos interagir, ok? Está em construção, provavelmente semana que vem vai estar disponível para todos. Muito bem, então a Lupato Treinamentos vem oferecer para vocês esse vídeo para a gente trocar umas informações a respeito do BEM, Benefício Emergencial, que foi instituído pela MP 1045, publicado ontem, 27 de abril e hoje 28 de abril no Diário Oficial, ok? Então vou tentar ser breve, né, e deixar aqui o meu entendimento para poder estar contribuindo com vocês. O benefício emergencial, então, para o ano 2021, foi publicado ontem, dia 27 de abril. Ele pode ser feito por até 120 dias. Então, você pode fazer por 30, por 60, por 90, por 120 direto, tá? Por quantos dias forem necessários, sendo que, se você fizer por menos tempo, você pode ir prorrogando conforme a necessidade da empresa, de forma que a soma dos períodos não ultrapasse 120 dias. Isso poderá se estender, mas vai precisar de uma outra medida provisória para que isso aconteça. Então, por enquanto, a ideia aqui, vamos trabalhar com os 120 dias disponíveis, tá certo? Quem é que pode, para quem você pode fazer o acordo do benefício emergencial? Para os empregados registrados até 27 de abril, porque a MP fala que para os admitidos até a data da publicação dessa medida provisória. Ela foi publicada 27 de abril. Então, quem foi admitido 28 de abril não pode, tá? Até 27 de abril, sim, tá? Então, para eles você pode estar fazendo. Trabalhadores com contrato de trabalho na modalidade intermitente, não pode ser feito o acordo do benefício emergencial, ok? Fiz aqui um breve resumo, vou estar lendo e acompanhando para não esquecer de nada que é importante, ok? Nós temos as duas opções, que é redução e suspensão, né? A redução é permitido pela MP 25%, 50% ou 70%, conforme a necessidade do empregador, e está previsto que os sindicatos têm até 10 dias a contar do dia 27 de abril para editar algum aditivo na sua convenção coletiva, mencionando algumas normas a mais a respeito do benefício emergencial. Eles podem, inclusive, incluir outros percentuais de redução, né? Então, nós temos pela MP 25, 50 e 70, eles podem estar incluindo outros percentuais, e aí nós vamos ter que observar esse prazo para ver se as convenções coletivas vão estar aí editando algum aditivo. Se não acontecer, vamos seguir apenas o que está aqui na medida 1045, ok? No caso da suspensão, nós temos que observar primeiro o faturamento das empresas. Então, funciona assim: para as empresas que no ano 2019 faturaram até 4.800.000, se você fizer a suspensão do trabalhador, ele vai receber do Ministério da Economia, a título de benefício emergencial, o valor que ele recebia de uma parcela de seguro-desemprego. Então, quanto vai ser a parcela de seguro-desemprego dele se ele fosse receber o seguro-desemprego hoje? Esse é o valor que ele vai receber a título de benefício emergencial enquanto estiver suspenso, proporcional a cada 30 dias, né? Então, por mês. As empresas que faturaram no ano 2019 acima de 4.800.000, os trabalhadores dessas empresas, que você fizer a suspensão, ele vai receber o mesmo valor do Ministério da Economia, porém a empresa vai ter que complementar mensalmente uma ajuda compensatória de 30% do salário dele. E, na verdade, do Ministério da Economia, ele vai receber
apenas 70% do valor da parcela do seguro-desemprego. Por isso, a empresa tem que entrar com essa ajuda compensatória. Então, empresas com faturamento até 4.800.000, fez suspensão de contrato, o Ministério da Economia vai pagar 100% do valor da parcela do seguro-desemprego. Empresas que faturaram no ano 2019 acima de 4.800.000, o Ministério da Economia vai pagar 70% do que eles teriam direito na parcela do seguro. E o empregador entra com a ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória ela tem caráter indenizatório, então ela não entra nas médias das verbas trabalhistas, não entra no cálculo da Previdência Social, do Imposto de Renda, do Fundo de Garantia, enfim, totalmente indenizatória, ok? Nos acordos de redução de contrato de trabalho, mesmo para quem faturou acima de 4.800.000, não se fala em ajuda compensatória, ok? Somente nos casos de suspensão. Isso era muito importante a gente estar falando aqui. Lembrando que se a empresa ela é tributada no lucro real, ela pode estar aproveitando esse valor dessa ajuda compensatória como uma despesa dedutível, né? Lá na hora do fechamento do cálculo da contribuição social do lucro líquido. Então é importante também comentar isso com o Departamento Fiscal e Contábil dessas empresas, ok? O Ministério da Economia, ele usa como base o seguro-desemprego para pagar as parcelas do benefício emergencial, mas em nada o benefício emergencial vai interferir nas parcelas futuras que o empregado venha a ter direito de seguro-desemprego. Então hoje a gente usa o valor da parcela do seguro apenas como base de cálculo do benefício emergencial, mas o seguro-desemprego ele não sofre interferência. Então lá na frente num desligamento que dê direito ao seguro-desemprego, o trabalhador vai ter direito normalmente, tá certo? Não vai haver essa interferência. No período em que o trabalhador estiver suspenso, a empresa precisa manter os benefícios que ela tem no período normal de trabalho. Então, se a empresa fornece um ticket de alimentação, vale-refeição, um plano de saúde, todos esses benefícios precisam ser mantidos no período da suspensão e redução também, mas principalmente a suspensão, né, que traz muito esses questionamentos para nós. Outra informação importante é que o trabalhador suspenso, ele deixa de ter a contribuição para a Previdência Social. Então, nós devemos orientá-lo a recolher como segurado facultativo nesse período. Ele não é obrigado, mas é muito importante para que ele não perca tempo de contribuição e não atrapalhe recebimento de futuros benefícios da Previdência Social. Então, vamos nos alertar a isso também, né? Estar orientando os trabalhadores, ok? Vamos aqui atualizar minha página. Quando você tiver que fazer a suspensão do contrato para um trabalhador aposentado, então ele está aposentado, mas continua trabalhando na minha empresa e eu quero fazer a suspensão do contrato dele. Muito bem, você pode fazer. Só que como ele já recebe aposentadoria, ele não vai receber benefício emergencial. Então, o empregador pode suspender, porém quem paga o valor que ele receberia do Ministério da Economia é o próprio empregador. Ele vai ficar pagando esse valor em caráter indenizatório, né? Então, a quanto eu teria direito na minha parcela do seguro-desemprego? R$ 1.600. Então, esse valor o empregador vai ficar pagando caso ele venha a suspender o seu empregado que já é aposentado, né? Por tempo de contribuição, por idade, enfim, e esteja aí trabalhando na empresa, ok? Lembrando, tá, que vale também a regra dos 4.800.000. Então, ele é aposentado, Gorete, ele já tem a aposentadoria dele, eu vou pagar o que ele receberia do bem. E mais os 30% de ajuda compensatória se a sua empresa faturou no ano 2019 acima de 4.800.000, tá? Então, não pode esquecer essa situação aí. Não há o que se falar nessa ajuda compensatória no caso de redução do contrato de trabalho, tá? Nós temos uma informação até um pouco confusa na medida provisória, já teve isso ano passado, né? E a gente tem que voltar a falar porque é muito importante. Por exemplo, nós temos trabalhadores com salários acima de R$ 3.300. Então, a MP fala que até R$ 3.300 nós podemos fazer redução 25, 50, 70, tudo isso que foi falado
até aqui, né? As reduções que você fizer de 25%, você vai reduzir o tempo do trabalhador 25%, ele vai ganhar esses 25% sobre a parcela do seguro-desemprego que ele receberia, e o restante ganha da empresa porque vai estar trabalhando. Então, vou reduzir só 25% o tempo dele, vou reduzir 50% ou vou reduzir 70%, e assim ele vai receber do Ministério da Economia o percentual que eu reduzi, e a diferença é pago pela empresa. Isso pode ser feito, todas essas medidas, para os trabalhadores que têm salário até R$ 3.300 por mês, tá? Os trabalhadores que ganham entre R$ 3.300 e 1 centavo até 2 vezes o teto máximo de contribuição à Previdência, o teto máximo 2 vezes chega a R$ 12.867,14. Então, quem ganha entre R$ 3.300 e R$ 12.867,14, o empregador pode fazer a redução de 25%, tá? Mas se ele quiser fazer os demais percentuais de redução ou a suspensão, ele vai ter que ter o seguinte cuidado, tá? Isso até vou ler aqui para vocês porque é um negócio confuso, né? Ele pode fazer por meio de acordo individual entre empregado e empregador, sem necessidade de previsão em convenção coletiva, para os empregados que ganham acima de 3.300 e inferior a 12.867,14, apenas a redução de 25%. Os demais, as demais percentuais e suspensão tem que estar previsto em convenção coletiva, senão ele não pode fazer. Agora, se ele falar, poxa, não está na convenção, mas eu quero fazer mesmo assim, foi liberado, mas ele tem que obedecer a seguinte regra: você vai somar o que ele vai receber do benefício emergencial, né? Então, você vai reduzir pelo bem 25%, tá? E aí, você quer reduzir mais tempo, você quer suspender, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o que ele recebe do bem, somar isso, quanto ele ganharia se ele estivesse trabalhando normalmente? O salário dele é 4.000. Você vai pegar o que ele vai ganhar do bem, vai abater dos 4.000 e você vai pagar a diferença para ele. Então, quer dizer, você vai complementar o salário dele. Você não pode deixar diminuir o rendimento mensal desse trabalhador. Então, essas pessoas que ganham entre 3.300 e 12.867,14, tem que tomar cuidado, porque você vai ter que ter essas observações aí, né? De repente o empregador vai ter que complementar, porque ele não pode ganhar menos do que ele ganharia se estivesse trabalhando normalmente. Muito bem. No caso da redução, né, desses trabalhadores, a mesma coisa. Você vai pegar o que ele recebe do bem, né, e vai abater do salário dele e vai complementar a diferença. Ele não pode receber menos do que ele ganharia dentro do mês normalmente, ok? Os empregados que ganham acima de duas vezes o teto máximo da Previdência, você pode estar aplicando as medidas desde que ele também tenha diploma de nível superior, ok? Tem mais isso também. Vamos dizer que você tenha um empregado em aviso prévio. A empresa dispensou porque ela está contendo despesas devido à pandemia. Se ela quiser conversar com o trabalhador e de comum acordo os dois combinarem, eles podem cancelar esse aviso e a empresa fazer o acordo do benefício emergencial de suspensão, né? Ou redução, como eles acordarem, mas também pode ser adotado essa medida aí. Estabilidade. Então, tanto quem tiver o contrato reduzido como o contrato suspenso vai ter direito à estabilidade. Como funciona? É a mesma quantidade de dias que o trabalhador ficou reduzido ou suspenso, tá? Então, soma tudo, quantos dias deu? Essa é a quantidade de dias da estabilidade dele, tá? Observando o seguinte: nós temos trabalhadores que tiveram benefício emergencial em 2020 e ainda estão cumprindo estabilidade daquele período. Se ainda estiverem cumprindo e você quiser fazer a suspensão agora, um exemplo, você pode fazer. Vai parar de contar aquela estabilidade aqui e quando terminar o período suspenso ou reduzido, né? Aí continua contando aquela estabilidade, os dias que faltam, e depois começa a contar a estabilidade do ano 2021, do benefício 2021. Então, cuidado com isso, tá? Eles não se misturam, né? Não contam ao mesmo tempo.
Por exemplo, você tem uma empregada gestante e a orientação do Ministério Público é mantê-la afastada. E está uma briga, porque as empresas estão tendo que manter salário. Com essa portaria 1045, perdão, medida provisória 1045, a empresa pode adotar a suspensão para as empregadas gestantes, né? E aí, o que acontece? Vamos dizer que ela esteja suspensa já aí por 90 dias e nasceu o bebê. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar lá no ambiente empregador web, fazer o encerramento antecipado da medida e vamos cadastrar o afastamento por licença maternidade no nosso sistema de folha. A empregada gestante, ela tem estabilidade devido à maternidade até o bebê completar 5 meses. Então não importa que dia ela saiu de licença, importa que dia nasceu o bebê. O bebê nasceu, um exemplo, 20 de julho. Então 20 de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então 20 de dezembro, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Completa 5 meses do bebê. Só no dia 21 de dezembro que você pode dar o aviso e tal, negociar a saída dela. Opa, mas espera aí. Se ela ficou suspensa antes da licença, então termina primeiro a estabilidade da maternidade e aí começa a contar a estabilidade da MP 1045, ok? Então não vai misturar o período, não conta ao mesmo tempo. Termina uma, depois começa a cumprir a outra, ok? Então muito importante a gente ter essa situação aí. Quando não se fala em estabilidade? Na demissão por pedido de demissão, justa causa e acordo entre as partes, né? Então o acordo, a gente tinha dúvida no anterior, nesse ficou bem claro que a MP fala que na rescisão de contrato por acordo entre as partes também não há o que se falar em estabilidade. Então isso também ficou bom, né? Porque a gente está tendo muita rescisão nessa situação. Qual a penalidade se eu quiser demitir, Gorete, dentro dessa estabilidade? Bom, você pode demitir, mas você tem que pagar uma multa, né? Como seria essa multa, essa indenização? Vamos dizer que você reduziu o meu contrato de trabalho 25%. Então você vai contar quantos dias de estabilidade eu tenho, quanto vale esses dias em cima do meu salário, fazer o cálculo, né? E qual vai ser a multa? 50% do salário que eu teria direito nesse período da estabilidade, se você me reduzir 25%. Se você me reduzir 50%, você vai me pagar, vai calcular quanto eu teria direito se eu trabalhasse todos os dias da estabilidade em cima do meu salário. Aí eu teria direito a R$2.000. Você vai pagar 70% disso como indenização, tá? E se você me reduzir 70%, aí você paga 100% do valor devido no período da indenização. É confuso, né? Porque veja bem, eu fiquei reduzida 25%. A multa é 50% dos dias de estabilidade. E assim, ela é diferenciada, não é igual. Ah, eu reduzi 50%, você me deve 50% dos dias que eu fiquei afastada. Não. Se você reduziu 50%, você me deve 70% do valor dos dias que eu teria de estabilidade. Leia antes de fazer o cálculo, tá certo? Bom que o sistema de folha ajuda, tal, é só a gente dar uma conferida, ok? Muito bem. Gente, fora essa estabilidade, fora essa penalidade, nós temos também penalidade de você, de irregularidades no benefício, né? Pode ser que alguma empresa pense em fazer a suspensão, mas não suspender de verdade, essas coisas aí. Qualquer indício desse tipo de irregularidade, a multa é alta. A multa é em cima do BTN, ela varia de 400 a 40 mil BTN. Esse valor pode variar de R$ 686,92 até R$ 68.692. Então, olha lá, né? Então, depende da gravidade, isso vai ser apurado pelo auditor. E conforme for visto a gravidade e tal, aí eles aplicam a multa, ok? Então, cuidado. Pode responder por meio do Código Civil. É sério isso, tá? Não é brinquedo, né? Então, existe a penalidade por demitir dentro da estabilidade e existe a penalidade por irregularidades no benefício emergencial, ok? Isso é para o empregador. O empregado também pode ser penalizado, né? O trabalhador que receber indevidamente
que for provado alguma irregularidade, ele vai ter que devolver esse valor. Como que ele vai devolver? Primeiro benefício que ele tiver que pegar, abate, né? Então, eu vou pegar um seguro-desemprego, vai abater. Eu vou pegar o PIS, o abono salarial, vai abater. Então, tudo que é pago pelo Ministério da Economia vai ser cruzado e feito o abatimento desse valor pago indevido. Então, vale a pena a gente cuidar disso com muito carinho, né? Outra informação importante é que se a gente tivesse alguma fiscalização em andamento ou alguma notificação que não fosse pelo meio eletrônico, tudo isso ficou suspenso por 180 dias, mas tudo que está tramitando no meio eletrônico continua normalmente, tá? Bom, a princípio é isso, eu só quero reforçar o seguinte: se você tem um empregado que tem 2 empregos, né, ele pode ter o benefício em um e não ter no outro, ou ter nos 2, não tem problema algum quanto a isso, ok? Outra situação, você tem que fazer um acordo por escrito. No acordo você tem que explicar direitinho qual é a data de início da vigência, quanto tempo vai durar, se você é aquela empresa que vai ter que pagar ajuda compensatória, dizer que vai ser pago aquela ajuda compensatória de 30% do salário base, mencionar ali, por exemplo, a data de assinatura lá embaixo, que é 2 dias antes do início da vigência, tá? E nós temos 10 dias da data da assinatura do acordo para ir lá e cadastrar no ambiente empregador web o pedido desse benefício emergencial, tá? Não perca esse prazo, porque se você perder esse prazo, você pode trazer prejuízo para o trabalhador no recebimento, atraso, e a gente teve tanto transtorno no ano anterior, que eu acho que agora dá para a gente fazer isso com mais tranquilidade, tá certo? O ambiente do empregador web até agora há pouco não estava disponível, e claro, é muito rápido, isso saiu ontem, né? Então eles devem estar preparando, até porque nós temos 10 dias para fazer essa informação, tá? Então, tranquilos, com calma, avalia direitinho para não ter problema, não digita coisa errada, tenta levar do teu sistema para o ambiente web, tá? Então, outra coisa importante, a conta, gente. Pega a conta do trabalhador, conta poupança, conta corrente, não vale conta salário, tá? Pega a conta direitinho para você informar. Se esse trabalhador não tem conta corrente, não tem conta poupança, Gorete, deixa sem a conta. O Banco do Brasil e Caixa Econômica vão criar uma conta digital, uma poupança digital. Para quem ainda não tem, né? Porque muitos já têm. O problema da digital é que ela não pede nem documento da pessoa que está sacando o valor. Então, né, é legal se você indicar uma conta segura do trabalhador ou uma poupança, tá? Isso é muito importante. Bom, eu acho que é isso, né? Que eu tinha aí para contribuir com vocês, tá? Temos também a MP 1046, que saiu juntinho com essa. Essa aqui fala do bem, a MP 1046 fala da possibilidade de você novamente antecipar férias, fazer banco de horas, né, dar a folga e depois pagar isso trabalhando, prorrogação de FGTS. Próximo vídeo vai estar lindo para vocês explicando isso também.